Boa tarde. Obrigado, Yasmin, por responder. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 6 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: a Yasmin, o João Gabriel Machado, o João Gabriel Venâncio, o Guilherme, a Mariana, o João Pedro, a Maria Eduarda, a Sofia e a Lauane. Não esqueci de ninguém, né? Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde o aluno, quando falta, deve assistir e colocar as atividades em dia e também o seu conhecimento, para que não chegue depois e chegue perdido aqui, né, que não deu continuidade. Os alunos que estão aqui hoje também recebem o mesmo link, para caso de dúvida possam rever a aula. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, primeiro semestre, e nós estamos na situação aprendizagem 3, continuação parte 2. Lá na página 9 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 3. Lá fala assim: na situação de aprendizagem 3, você irá trabalhar na elaboração e resolução de situações problema envolvendo o cálculo de porcentagem e, quando possível, utilizar a tecnologia na resolução de algumas atividades. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF08MA04. Resolver e elaborar situações problema envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Objetos de conhecimento, porcentagens. Página 18. Atividade 1, porcentagem no cotidiano. Deixa eu apertar a pausa aqui que eu esqueci de perguntar quem fez a lição de casa. Já estava começando, né? 06 de março. Guilherme. Não deu. João Gabriel Machado. Não. João Gabriel Venâncio. Não. João Pedro. Não. Lauane. Maria Eduarda. Não. Mariana. Fez? Richard. Já faltou. Sofia. Fez? O Vitor não mandou nada para mim. Yasmin? Não? Tudo bem. Continuando. Lauane fez? Nem que seja para vocês registrarem só as contas, tá bom? Já fez, né? Também já fez? Tava certo da lição de casa? Isso, quem fez a lição de casa, confere. Você coloca gelo aí dentro? Nem te conto. Já contei, né, da ação da menina, né? É mágica? Que ela não queria aprender. O pior é que ela não queria aprender matemática. Aí ela ia vender trufa na escola, os outros enganavam ela ainda. E por que você não falou na cara dela? Você é burra, você aprendeu matemática. Vai que a Marvel vai aprender ainda. Ela já era mocinha grande, né? Ela estava no 3º colegial. Mas como que passou dela? Ah, vergonha dele. Ela só ficava retida em matemática, os outros professores tudo dava nota. É vergonha na cara dele. Os outros professores deixavam ela passar dele. Infelizmente tinha uns colegas lá que faziam assim. Nem sabia que o aluno tinha vindo na escola. Teve um professor que bateu boca comigo lá. Ele não trabalha ultimamente nessas escolas, mas ele trabalha lá pro outro lado. Ele bateu boca comigo e falou: não, aluno bom, vamos supor. Chegou lá em novembro e dando nota 9 pra Flávia. Eu quero... Aí eu falei: você tem certeza que a Flávia... Dando exemplo aqui na sala de vocês. Eu falei: você tem certeza que a Flávia veio fazer sua prova? Tenho. Mas ela faltou na minha, comecei a brincar e falar: até que enfim, achei um que não gosta da sua aula, gosta só da minha, não sei o que. Eu falei: mas eu dou aula depois de você, rapaz. Como que? Ela estava na sua aula, depois na minha, não? E eu brincando, né? Ele foi dando corda. Eu mostrei a foto do aluno. Ele: é esse mesmo. Eu falei: mas como? Só foi transferido lá em fevereiro já?
No caso, o menino estava desde março morando em Minas Gerais, como que vinha fazer a prova só dele? Quer dizer, tem professor que nem sabe quem é o aluno que está na escola. Ele deu nome. Eu vou contar a história sem usar Flávio. Tinha um aluno, ele era o número 8 da chamada, por exemplo. Não lembro bem o número dele. Vamos supor que o nome dele era João, certo? Aí, no conselho, ele foi lá no conselho em novembro, a gente começou a discutir a nota dos alunos, né? Daí a hora que chegou nesse aluno, aí o João, né, o diretor falou, o João, antes de eu falar que ele era transferido, falei, o João não tem nota. Daí o outro professor começou a brigar comigo. Não, comigo ele é bom, tirou 9. Eu falei, como tirou 9 com você, rapaz? Não vem na escola? Não, comigo ele vem, não tem falta comigo. Eu falei, você tem certeza, professor, você está falando do aluno certo? Tenho. Daí eu tenho a foto dos alunos, né? Aí eu mostrei a foto, falei, é esse aluno que veio fazer sua prova? É. Falei, mas ele foi bem com você? Foi. E todo mundo dando risada, ele não percebeu que ele estava viajando na maionese, né? Só tava professor, reunião do professor. Falei, viu, professor, mas como que ele veio fazer com você? Ele nunca veio comigo, né? Esse mestre não veio nenhuma vez comigo. Até que enfim, achei um que gosta da minha matéria, não gosta da sua, não sei o que tem. Falei, mas mesmo assim, se ele veio na sua aula, você sai, eu entro lá, ele não estava lá. Você está duvidando de mim então? Você está falando que eu estou mentindo? Eu falei, não estou falando que você está mentindo, professor. Estou falando que esse aluno não veio. Veio. Eu mostrei a foto. Tem certeza que é esse? É. Eu falei, então tá bom. Aí o diretor falou para ele, viu? Esse aluno está transferido desde março já para Minas Gerais. Como que ele veio fazer sua aula? Como que ele tirou nota com você? Ele falou, senhor? Falou nada. Ficou quieto. Bateu boca comigo, falando que o aluno era bom, que o aluno não faltava. O cara nem sabe quem está na sala de aula, quem não está. Ele dá na sala e ele marca a falta. Não, esse mesmo professor, um aluno bom que eu tinha, o Ronaldo Henrique, até hoje ele é um excelente profissional, ele trabalha na prefeitura hoje. Ele pegou e ficou com 10 em matemática, tudo. Em física ele ficou com 5. Aí ele foi reclamar com esse professor, viu, professor? Como que você deixou com... Não é educação física, é física de cálculos. Como que você deixou consigo, professor? Não, porque você foi mal na prova. Ele falou, que prova? O senhor não deu prova? Eu falei, não, mas no dia que eu dei prova você faltou. Que falta? Eu não tenho nenhuma falta, professor. O senhor que deve ter faltado, tá bebendo, começou a xingar o professor, ele perdeu a paciência. Né? É um professor bem crica mesmo, sabe? Daí ele falou, não, sabe o que é? Que esse bimestre eu avaliei pela beleza, no caso sua beleza não ajudou muito. Falou assim pro aluno, cara. Se eu fosse o aluno, eu ia falar, então vou abrir um boletim de ocorrência contra você, né? Na hora eu ia fazer isso. O aluno preferiu xingar ele também. Falou, não, professor, se fosse assim, o senhor não saía do prezinho, não. O senhor é bem mais feio do que eu. O senhor é bem mais feio do que eu. E pegou e saiu. Aí ele chegou para a diretora, o Ronaldo, e falou assim, eu não vou assistir mais a aula do professor fulano de tal. Não, você tem que assistir. Ele deixou com 5, professor. Ele não deu prova, não deu trabalho, mal ele dá aula. Como que ele deixou com 5? Aí ele falou, não, Ronaldo, vamos lá, vamos conversar. Eu falei, não, nós vamos fazer um teste com ele, a senhora vai estar de prova. Quando ele entrar para dar aula de física, eu vou sair e vou assistir a aula do professor Ricardo do 2º colegial, que eu vou me preparando já para o Enem, ele estava no 3º. Eu vou me preparar para fazer o Enem. Daí ela falou, mas tem que ver se o professor Ricardo deixa. Eu deixei, o cara quer estudar, vou falar que não, né? Aí ele passou o bimestre inteiro, ele entrava na aula, o professor falava, professor, já volto aqui. E saía, esse aluno saía, ia lá na minha aula assistir a aula de matemática. Passou o bimestre inteiro sem assistir uma aula do professor de física. Nunca percebeu? Nunca percebeu. Aí chegou no boletim, que nota que ele tirou? Tirou 10. Ele falou, o dia que eu assisti o bimestre inteiro, deu 5. Agora que eu não assisti nada, tirei 10. Aí ele pegou e chegou na reunião de professores, daí, de pais e professores. Ele falou, professor, a minha nota qual é? É 10. Você tem certeza, professor, que é 10? É. Eu fui bem na prova? Foi, esse bimestre foi bem. No bimestre passado você não tinha feito a prova. Esse bimestre você foi bem. Mas e os trabalhos, professor? Foi bem também, você ficou com 10, você fez tudo. Ele falou, o senhor não vai mudar mais a nota? Não vou. A dona Rose só assim. A dona Rose era a diretora. Com a mão no rosto. Daí ela falou assim, dona Rose, o senhor está de prova, ele não vai mudar a nota. Ele descascou ela na frente dos outros. Viu, professor, o senhor deu nota 5 para mim aquela vez, o senhor nem sabia que eu estava na sala de aula. Aí eu avisei a dona Rose que eu não ia assistir nenhuma aula sua para ver que nota que você ia dar. Eu não assisti nenhuma aula do senhor. Eu não fiz prova, não fiz nada.
De novo, o professor ficou quieto, não falou mais nada. Nossa, ele nunca foi demitido? Não. Você é louco, sou top. É isso que eu falo. Infelizmente, a classe de professores... Tem aluno mais perto do professor. É que é assim, daí o que acontece? Se eu vier aqui e ficar enrolando vocês não dar lição, eu vou ganhar meu salário. Vocês não vão denunciar eu, porque senão vocês vão ter aula. Então, às vezes, vocês ficam... é melhor ficar à toa na sala do que aprender. O senhor bem ali, sentador. E eu não, eu recebo, então eu vim aqui pra dar aula. Que pra mim pesa a consciência, entendeu? Chegar lá em casa, dormir e falar assim, ganhei dinheiro lá no oitavo E amanhã eu vou ganhar sem mais ensinar nada. E amanhã eu vou voltar lá a ganhar mais dinheiro sem ensinar nada de novo. Então, pelo menos minha consciência eu fico tranquilo, que eu tentei ensinar. Lembra, os dois João aqui no começo não fazia nada. Esse aqui ainda faz pouquinho, mas tá fazendo. Agora o João Lara, você é louco, tá aprendendo bastante. Virou pra caramba. Você, a hora que der um estralo igual o João Lara deu, você vai aprender também, mano. É que você, de vez em quando, você fica meio desatento. Ó, o mosquitão. Não vá virar um professor desse, que não percebe nem o aluno que tá na sala. Vai lá. O senhor, eu tava vendo É duas aulas. O senhor tava vendo o citado da Flávia, né? E ela postou lá, disse que ela falou assim, nossa, fiquei o dia inteiro numa sala que nem era minha sala. Que A ninguém Flávia, o quê? Ela ficou o dia inteiro numa sala, mas não era dela. Nossa! O dia inteirinho, fez uma Ficou na sala errada ainda. É, daí no outro dia ela foi e trocou daí. Ela foi na sala certa. Ô, senhor, Oi. um dia Falhou. o menino tava passando lá uma reportagem. Teve um cara lá que eles trabalhavam, aí que eu entendia lá. Daí o cara não recebeu, ele ia receber 150, sabe? Aí ele não recebeu, ele ficou bravo. Aí ele começou a brigar com a mulher lá, e tem um cara que trabalhava com ele, que era a esposa. Aí ele pegou, ele foi atrás do cara, o cara tava no carro. Daí ele pegou fogo, ele foi e tacou fogo, Cê é matou louco. o cara. Matou? Falta muito, João? Daí ele tacou, Tá aqui já, né? daí ele jogou fogo nele, matou o cara. Todo mundo já fez o registro? Sim. Então tá, só o João terminar a gente já continua. Tem que exercício que vai? Até Ah, isso daí acabou, né? Aí depois tem atividade 2. Atividade 2 é muito... Além você passava filme com nós? Até 2.3. Dá tempo de fazer. Dá sim. Ó, querendo que eu ganhe dinheiro sem ensinar pra vocês. Não, eu tô falando sério. Não, dá pra nós fazer outra página. é pra fazer Não vai dois adianta não, pontos, senhor. dois pontos. Dá sim. Não, mas onde é que é o quê? Dá sim, é bastante escrito, mas eu leio e depois o cálculo é pouco. Hã? Ó, É, eu que vou ter que ler bastante aqui. Tem a 2.1, a 2.2, a 2.3. Tem que responder tudo essas coisas. Guardei a... Aí querendo que eu vá dormir se consciência pesada. Puxa, ela viu, podia ter ensinado mais. Não vai. Tô falando que é bastante. E eu não gosto de faltar. Esse ano eu já faltei um dia já. Primeiro, Só, senhor. sexta-feira o ombro saiu fora do lugar. Dia 10. Ô, senhor, acho que você tem que dormir amarrado assim. Não, daí eu tinha que fazer musculação pra fortalecer o músculo do ombro. Olha, É, o senhor na não é porque eu academia quero lá, ficar bombadão. O senhor, daí Badela? passa um tempo, né? Daí passa um tempo, nós chega aqui na escola, senhor. Aí, aqui tem 2 parafusos e aqui tá rompido o tendão. Os 2 braços meio lavorenteados. Os seus dois braços tem que O senhor chega aqui, o senhor É, chega os aqui, 2 braços. O senhor chega aqui, Aí eu fui na academia do meu ex-aluno, o Aleph. Era muito bom quando eu era aluno, né? E o cara é bem atencioso. Vem desconto, Só que eu vou ter que falar pra ele de novo bem certinho. Eu falei, Aleph do céu, eu preciso fortalecer os ombros. vem desconto. Né? Não quero, não fez. Eu falei, eu não quero, eu preciso emagrecer, mas agora não é emagrecer. Primeiro ele já colocou na esteira pra correr. Eu falei, meu Deus, como mata eu lá da esteira e o ombro que é bom não fortaleceu, né? Aí tirou eu da esteira, foi fortalecer o belezinha. Aí no segundo dia da academia que eu fui sexta-feira, fui lá, fiz o ombro certinho, daqui a pouco ele mandou fazer perna. Rapaz do céu, eu não aguentava andar ontem, cara. A panturrilha das pernas tá dolorida, cara. Ele falou, tem que fortalecer. Eu falei, primeiro vamos fortalecer o ombro pra não sair fora do lugar. Depois nem vamos pensar em perna. Não, é mesmo o valor. Entendeu? Ele tá sendo muito bom profissional. Eu falei, mas eu quero só o ombro, não quero o resto do corpo. Ah, mas como é que paga? Por mês ou por dia? Por mês. Por Ah, senhor, mês. mas esse aí tem só o É caro, ombro né, só? por mês?
Se for todos os dias é R$100. Se for 3 vezes por semana, 5 vezes por semana é R$100. 3 vezes por semana é R$80. Eu estou fazendo esse 3 vezes por semana. Daí no mês Porque a fisioterapia, cada sessão de fisioterapia é R$80. já vai pro mês. Agora, se o meu ombro sair fora do lugar de novo, ano passado eu fazia fisioterapia na segunda-feira à tarde, que eu não tinha aula. Se sai meu ombro fora e eu preciso fazer fisioterapia, eu tenho que tirar licença médica para faltar um dia no mês só, na semana. Pensa em ficar o resto da semana sem trabalhar para poder só fazer fisioterapia. Eu falei, não, daí não Senhor, dá. aquela vez lá Eu que vou você- ganhar o salário, aquela vez tudo que mais. você tava jogando bola no Iago lá, Vocês vão você- ficar sempre... É lá que eu estourei o tendão. o senhor foi. Faz um ano já. Mas Pronto. já? Faz, ele fez aniversário de novo já, né? Não teve festa lá de futebol, não. Não. Antes que se fala, não chamaram eu pra jogar bola. Barulho. Eu sei porque eu vi no Face que era aniversário dele. Continuando. Estragava o braço. Olha lá, continuando. Ai, que dor na perna. Página 18 ainda. Atividade 2. História, combustível e porcentagem. No decorrer da história, o ser humano sempre buscou utilizar fontes da natureza para realizar transformações impressionantes, como fontes de combustível. Segundo os inspiradores, a lenha é a mais antiga fonte de energia em conhecimento, pois no período pré-histórico era utilizada para aquecimento em períodos de temperaturas baixas, para se proteger de animais e no preparo de alimentos. Então os homens da caverna inventaram o primeiro combustível lá, que era o quê? Fonte de energia. Ah, mas não era energia elétrica. Não, de gerar calor. Então chegava no frio lá, o que eles faziam? Ligavam o aquecedor deles na tomada? Na caverna? Será que a tomada da caverna era 110 ou 220? Não existia energia. Imagine coisa. Então eles conseguiram descobrir o fogo, e do fogo foi uma evolução, né? Então foi o primeiro produto que eles usaram para poder gerar energia. No período da Revolução Industrial, segundo historiadores, entre os séculos XVIII e o século XIX, o carvão era a principal fonte de energia, fazendo, por exemplo, funcionar os primeiros motores movidos a vapor. Já viram o filme, desenho, que o trem é movido a carvão? Né? Eu tive brinquedo assim daquelas ferrorama que chamava, era um trenzinho assim que você colocava a pilha nele e ele saía andando pelo trilho, certo? O primeiro vagão era movido a carvão. O segundo vagãozinho do brinquedo já era um monte de carvão. Por que será que tinha um vagão cheio de carvão? Para poder pegar lá e jogar dentro do motor. Para abastecer o motor. Então eles iam pegando capaz e jogando dentro do motor. O carvão ia pegando fogo e ia gerando a energia que fazia o motor rodar. Ficava com o rosto tudo cheio de carvão lá. Então ele era movido a vapor. O vapor do carvão fazia a máquina andar. No século XX, a procura por combustíveis com melhor desempenho pela popularização dos automóveis tornaram os combustíveis fósseis, que só eram para a produção de querosene, principal produto para a composição da gasolina. Na década de 1970, o programa Proálcool instituiu e consolidou o uso do álcool hidratado como combustível no Brasil. Então, no século XX começaram os combustíveis fósseis, que seria o quê? A gasolina, que é derivado do petróleo. Eles falam também que era do querosene na época, certo? Depois, em 1970, no Brasil, olha que legal, no Brasil, foi um dos lugares que começou com o álcool hidratado, hoje chamado de etanol, né? Tem etanol de milho, mas o do Brasil é etanol de álcool, cana de açúcar, né?
Então tem gente que vai lá e toma uma pinga e depois quer achar que o carro também vai andar com pinga. Dependendo do teor alcoólico da pinga, talvez o carro até ande, né? Mas depende do teor alcoólico. Se você colocar só cerveja lá, por exemplo, é muito pouquinho. Não vai estragar o carro lá do pai. Eu vou pôr pinga para ver se o carro do pai vai andar. Olha lá. Hoje em dia, temos o etanol comum, que é o álcool hidratado, composto, presta atenção que agora começa a pergunta, composto de uma mistura de álcool e água, e que precisa ter de 95,1% a 96% de graduação alcoólica. O etanol aditivado é o álcool hidratado com aditivos que melhoram o rendimento e um desgaste menor do motor dos veículos. O etanol misturado a gasolina e álcool anidro, álcool com graduação alcoólica de no mínimo 99,6%, praticamente sendo um álcool puro. Atualmente, a proporção de álcool anidro misturado à gasolina brasileira é de 95%. Desculpe, obrigado, Guilherme. É de 25% de gasolina premium e 27% para a gasolina comum. Então o que acontece? Eles vão fazer o 100 litros de combustível, certo? Então, quantos por cento de álcool eles vão colocar para fazer a gasolina premium? 25% de álcool e os outros 75% gasolina normal, certo? Então o que acontece? Eles colocam a cada 100 litros, vou fazer 100 litros de gasolina premium. Eles vão colocar 25 litros de álcool puro quase, né, que é o álcool anidro, e 75 litros de álcool de gasolina normal. A gasolina comum já é um pouquinho mais de álcool que vai lá. Quantos por cento que vai de álcool? 27. Então a cada 100 litros eles colocam 27 litros de álcool e 72 litros de gasolina, tá? Era bom se fizesse certinho isso, né? A fiscalização duvido. Você anda com álcool assim, só sai mais água do que álcool do escapamento lá, você é louco, né? Não era para sair nada, na verdade, né? Aquela água que sai é a água que estava misturado com o álcool que não foi queimado, né? Porque se ela fosse álcool puro, ela não ia sair nada lá. Ou se ela tivesse o tal de 95%, ela ia só 4,9% de água, que é o hidratado, né? Sairia bem pouquinha água, não aquele tanto de água que sai. Às vezes a gente vai atrás de um carro assim, se vê aquela água vazando do escapamento do carro da frente. Eu fico pensando, o meu também deve estar vazando um monte de água, que a gente não vê, né? Vamos lá então, agora o exercício. Atividade 2 ainda, 2.1. Se um veículo abastecer cerca de 15 litros de gasolina, quantos litros de etanol estarão contidos no combustível, caso a escolha seja gasolina comum e se for pela premium? Então preste bem atenção como que faz aqui, ó. São duas perguntas. É fazer 25 vezes 15 por premium, né? Perfeito, é isso mesmo. Então lá, gasolina premium, quer dizer, comum e a premium. Antes de eu começar a fazer a conta, eu tenho que lembrar. A gasolina comum é quantos por cento que vai de álcool? 27%. Gasolina premium, 25%. Então tá. Vamos descobrir primeiro quantos litros de álcool vai em 15 litros de gasolina comum. Como que faz mesmo? 27 vezes 15. E depois? E daí não sabe a resposta. Não ainda, faltou uma coisa aqui. 27 por
Cento. Se você falasse, pega a resposta e divide por 100, tava certo também. Então tá, quem está embaixo do 15 que eu não estou enxergando? 1, porque é o quê? Quando eu tenho o número 1 embaixo, como que eu leio essa fração? 15 inteiros. O 1 embaixo é inteiros. Então 15 litros inteiros. Aí eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 27 vezes 15. 5 vezes 7. 5 de 7. 35. Fica o 5, sobe o 3. 5 vezes 2. 10. Com 3 subiu? 13. Matou o 5? Sim ou não? Sim. Já acabamos com ele? Coloca a cruzinha em homenagem com ele. Vai com Deus. 1 vezes 7? 7. 1 vezes 2? Eu pego o 3 que está lá em cima? Não, já usei aquele, né? Não vai confundir. 1 vezes 2 é só 2. 5. 10. Subiu 1. 4. 405. 100 vezes 1? 100. E agora? Não tem o zero para cortar lá. Cortou o 0 do meio? Não pode cortar o zero do meio também. Sabe o que você faz? Você vai fazer isso aqui, ó. Quanto zero você cortou? 2. Quantas casas a vírgula vai andar para cá? 2. Vai ficar 4,05. E daí? Quantos litros? 4,05 é correto de falar. Agora, se eu quiser falar 4 litros e tantos ml, quem sabe quantos vai ser? 4 litros e 500 ml? Não. 5 ml? Não é. 50. Por quê? Se nós estamos falando de mililitros, pode falar, Sofia. Depois da vírgula, o único zero que conta é antes do número. Isso. E daí, mas por que você falou 50? Por causa que se... Por causa do mililitros. E porque se... Mililitros é de quantos casas depois da vírgula? Se for decilitros, uma casa. Se for centilitros, 2 casas. Mililitros, 3 casas. Então, na verdade, teria que ter 3 casas. Quem que é o número que eu não estou vendo aqui, que eu sei que está aqui, mas não precisava pôr? É o 0. Aí, a hora que eu igualei 3 casas depois da vírgula, aí tá certo de falar 4 litros e 50 ml. Bom? 4 litros e 50 ml. Vamos lá agora. Quantos da gasolina premium? Como que ficaria a conta? 25% vezes 15 inteiros. 25 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 subiu 12. Matou com a cruzinha. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5 mais nada, 5. 5 mais 2, 7. 1 com mais 2, 3. 375. 100 vezes 1, 100. E agora? Corta 2 0, o que acontece com a vírgula? Isso. Quando está dividindo, ele anda 2 casas para a esquerda. Quando está multiplicando, ele anda a casa para a direita, tá bom? Então lá, 3,75 litros está correto. Mas se eu quiser falar em ml, 3 litros, 750. O zero que não está aparecendo, ele está ali, só não estava aparecendo. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Vou apagar então para registro. Vou apertar pausa na gravação. 2.2, deu até sono no João Pedro já. Se um veículo abastecer cerca de 40 litros de gasolina premium, quantos litros de etanol deverão conter no combustível? Qual conta que eu faço? 25 vezes 40. Só isso? 25 por 100 sobre 40 inteiros. Ou de cima vezes de cima, ou de baixo vezes de baixo. Então vamos lá. 25 vezes 40. Corta um 0, vem parar aqui embaixo.
Vocês já viram por que é esse corta zero ou não? Será que é 1000, senhor? Não, eu não vou cortar o zero. Vou mostrar para vocês como que faz sem eu cortar o zero. Acho que não é 1000, não sei. Eu não conheço a tática de cortar o zero. Então o que eu faço? Eu faço o tradicional. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. Como eu já resolvi o zero, coloco cruzinha em homenagem a ele. Por isso que a gente corta o zero, porque dele é a mesma coisa que não tem efeito. Eu coloco a cruzinha. E a cruzinha e zero é a mesma coisa. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, sobe o 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2 subiu? 10. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais nada, 0. 1. Deu 1000. Agora olha eu cortando. O Guilherme fez de cabeça ali, né? 25 vezes 40. Olha aqui, ó. Corta um 0, termina com 0. Certo? Continua na mesma linha. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Aí, deu os mesmos 1000, só que gastei menos 30. 25 vezes 40, daí aumentei um 0. É 25 vezes 4 e aumentou um 0. É como se fosse o corta zero. Só que o corta zero você colocou no finzinho daí. Muito bem, raciocínio lógico. Então, 1000 litros. Calma, não terminei a conta. 100 vezes 1? 100. Corta um 0 de cima, corta um 0 de baixo. Corta um 0 de cima, corta um 0 de baixo. Quantos que deu? 10 litros de álcool. E quantos litros de gasolina daí? Era 40 da Prêmio. 30 litros da gasolina pura, né? Sem misturar. Certo? É. Vai sair do bolso dele, né? Eu acho que bem antigamente era tudo puro, né? Podemos ir pro próximo já? Depois eu volto aqui. É rapidinho. Tá bom? Virando a página 2.3. Em determinado dia, Peral, fiscal de controle de combustíveis, realizou uma coleta de gasolina premium para testes em 4 postos de combustíveis. O posto A, B, C e D. Anotando as informações de uma tabela. Olha a tabelinha aí, que bonitinha. Aí vem a pergunta. Com as anotações de Peral, certifique a quantidade do combustível em cada um dos postos e escreva um texto sobre quais conclusões você chegou após realizar esses cálculos. Então, na nossa abertura de aula lá, a gente viu que a gente pode usar algumas tecnologias, né? Nós vamos usar a calculadora aqui para ganhar tempo. Presta atenção. São gasolina prêmios. Então, quantos por cento tem que ter? Por litro? É. 3,75. Não, quantos por cento mesmo era da gasolina prêmio? 25. Então, para eu descobrir quantos por cento você faz assim. Quantos etanol tinha no posto A? 250 ml. Quantos litros foi recolhido ao todo? Não, aqui ó. Para coleta. 1000 ml, 1 litro, né? E aí, quando eu dividir isso daqui por isso aqui, ele vai dar para mim o percentual que tem de álcool. Como que eu faço usando a calculadora? Ó, você vai fazer 250 dividido por 1000. Quantos que deu? 0,25. E 0,25 é quantos por cento? É, porque ao você dividir 25 por 100, dá 0,25. Então o posto A foi gasto quantos por cento de álcool? 25. Posto A passou na fiscalização? Passou. Vamos para o posto B. Vamos marcar aqui só para deixar guardadinho aqui. Posto B. Quantos que tinha de álcool na hora que eles analisaram? Tá aqui, ó. 1.350. Não. 337. 337,5 ml de álcool. Quantos que eles pegaram da gasolina coletada ao todo? 1.350. Ao fazer na calculadora, se não der 25%, quer dizer que não está certo, né? 337,5 dividido por 1.350. Quantos que deu? 25%. Tá certo esse imposto?
Foi multado? Não. Não. Então aqui também deu 25%. O posto C. Então esse é o A, esse é o B e esse é o C. Quantos de álcool tinha? 459 ml. Quantos que eles coletaram para poder fazer a análise? 1.700. Vamos fazer a divisão usando a calculadora. 459 dividido por 1.700. Vocês estão entendendo o que eles fizeram, o que o fiscal fez ou não? Olha lá, quantos por cento deu aqui? 27. Está dentro do permitido? Não. Na verdade, eles estão vendendo gasolina comum como se fosse gasolina prêmio. Né? Eles estão vendendo uma gasolina normal, uma gasolina comum como se fosse prêmio. Então, o que quer dizer isso aqui? Só por curiosidade. O fiscal vai lá, tira numa garrafa um tanto de gasolina, que eles vendem como se fosse gasolina prêmio. Aí eles levam para o laboratório e conseguem ver quantos ml de álcool tem ali, usando os produtos químicos deles. E aí eles fazem esse cálculo para ver se está dentro ou não do permitido. Se estiver fora do permitido, o posto é multado. É caro, mas E é uma multa violenta, sabe? E aí aqui deu 27%. Esse posto aqui provavelmente vai ser multado. se não tiver, Oi? se não tiver. Então, eles são multados. Agora o último aqui, ó. Posto D. Será que vai ser multado também? Posto D. Quantos ml tinha de álcool depois da análise? 500. Quantos ml eles recolheram para fazer a análise? 2.000 ml. Ao dividir 500 por 2.000, deu... Opa! 500 não. 500 dividido por 2.000. 0,25. Ou seja, esse posto também está dentro dos normais. Aí o texto que ele pede para fazer, eu vou resumir aqui na minha opinião. Eu colocaria assim: posto A, B e D estão dentro das normas de padrão. O posto C está vendendo gasolina comum como se fosse gasolina prêmio. Mas vou subir a letra bonitinha aí, tá bom? Olha lá, posto A. Ó, aqui eu fiz o contrário. Mas olha para você ver como vai dar a mesma resposta. Eu achei 25% de 1.000. Quantos que é 25% de 1.000? 250 ml. Tinha 250 ml de álcool lá? Tinha. Posto B, eu fiz 25% de 1.350. Aí chegamos à conclusão que era 337,5 ml de álcool. Tava certo? Tava ou não tava, João? Tava. João balançou a cabeça aqui. Não, eu colhei lá em cima. Posto C, 25% de 1.700. Quer dizer que tinha que ter 425 ml de álcool lá. Aqui que tinha 459. Passou da quantidade. Então esse posto provavelmente vai ser multado. Posto D, 25% de 2.000. 25% de 2.000, faz lá, 25 sobre 100, 2.000 sobre 1. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, vai dar 500 ml de etanol. Bateu com a tabela? Sim ou não? Sim. Então, qual a porcentagem de etanol do posto C? Daí a gente fez aquela que eu ensinei vocês. Para eu descobrir a porcentagem, eu peguei quantos ml de álcool tinha e dividi pela quantidade de ml que eles recolheram para análise. Deu 0,27, que é a mesma coisa que 27%. Certo? Aí, ó, resposta pessoal. Eu coloquei assim: percebemos que entre os 4 postos de gasolina, o posto C está incluindo uma percentagem de etanol na gasolina premium acima do previsto permitido. Onde deveria ser 25%, estão inserindo 27% de etanol. Sendo assim, estão vendendo gasolina comum como se fosse a prêmio. Tá bom? Eu só vou finalizar a aula e já volto aqui para registro, certo? E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 3. Lição de casa, amanhã nós temos aula? Amanhã é terça. Tem
Só a atividade 1, tá bom? Só a atividade 1. Como assim? Começa na página 19 e vai até a 20. Ah, tá. Ou melhor, não vou passar a lição de casa. Não, senhor, faço. Porque todo mundo tem compasso na casa? Não tem. É preciso de compasso para fazer essa lição. Eu comprei, senhor. Então deixa que a gente usa da escola. Então, Porque para a próxima aula não tem lição de casa. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.